Bem-vindo ao Hotel Sanders, relatos reais de uma moradia tão assombrada, que crianças estão proibidas de passar a noite, e tabuleiros são estritamente proibidos dentro dessas paredes. Uma geração inteira da família Sanders perdeu suas vidas, mas muitos afirmam que seus espíritos ainda permanecem. Em 1910, James Sanders comprou o hotel, e logo se casou com sua amada de longa data, Beatriz. Eles tiveram 3 filhos, Kathleen, James e Will, mas a alegria foi breve. As 3 crianças morreram no hotel, todas antes de completarem 1 ano de idade. Eles não foram as únicas crianças a falecer na propriedade. A filha de um funcionário do hotel, Rose, caiu em um poço próximo e também morreu. Até hoje, os hóspedes do hotel afirmam ver os espíritos de crianças correndo pelos corredores, risos infantis ecoam em quartos vazios, e uma mulher chorando, provavelmente Beatriz, é vista vagando pelo hotel em busca de seus filhos perdidos. Mas esses entes queridos não são os únicos espíritos assombrando os corredores de Sanders. Com todas as crianças desaparecidas, o 2º andar do hotel foi convertido em um bordel da era da proibição. Alguns afirmam que os funcionários e clientes ainda visitam o Sanders de além-túmulo. Uma mulher chamada Donna tem sido vista e ouvida no 2º andar, onde ela costumava habitar, e os gritos de Claire, uma mulher que tirou a própria vida no final dos anos 1800, são ouvidos ecoando pelo 3º andar. Bem, o espectro de Sweet, o antigo gato do hotel, corre pela casa. Claire e os Sanders não estão sozinhos, dezenas de outros fantasmas foram avistados no local, deixando muitos se perguntando se há mais fantasmas do que hóspedes no Hotel Sanders. O Hotel Sanders é comparado à penitenciária estadual, uma prisão tão segura que nem mesmo a morte oferece uma fuga. Inaugurada em 1829, a prisão foi construída para abrigar os criminosos mais perigosos e assassinos da América. Paredes de pedra de grande espessura e labirintos de corredores garantiam que não houvesse esperança de nenhum tipo de fuga. Ainda assim, muitos tentaram e foram brutalmente punidos. Quando os prisioneiros se comportavam mal, eram mantidos submersos em água, e depois pendurados do lado de fora, até que sua pele congelasse. Outros eram jogados no buraco, uma cela subterrânea isolada da luz, do ar e de qualquer contato humano. Pior de tudo, muitos eram enviados para a cadeira da loucura, uma cadeira que prendia suas vítimas tão apertadamente, que toda a circulação era interrompida. Vários prisioneiros precisaram amputar membros após uma visita à cadeira da loucura. Ainda assim, mais pessoas enlouqueceram. Hoje, os espíritos atormentados dos prisioneiros ainda percorrem esses corredores. No bloco de celas 9, visitantes afirmam ouvir vozes ecoantes e risadas sarcásticas. O bloco de celas 5 é o lar do fantasma, um espírito raivoso e malévolo, que fica quieto e imóvel, até você se aproximar demais, momento em que ele se afasta rapidamente. Do lado de fora, o espírito de um antigo guarda, assassinado por um detento enquanto estava em serviço, permanece em vigília em sua torre até hoje. Mas o espírito mais notório da penitenciária estadual é também o mais agressivo. Em uma ocasião, um chaveiro foi chamado para reabrir o bloco de celas 2, que estava lacrado por algum tempo. Quando a porta foi aberta, o chaveiro afirma que uma horrível energia negativa explodiu da cela, agarrando-o bem forte que ele não conseguia se mover. Ao mesmo tempo, rostos atormentados surgiram subitamente nas paredes da cela ao seu redor. Com tantos espíritos raivosos aprisionados nessas celas, muitos se perguntam onde alguns prisioneiros sentenciados a uma vida após a morte. Barney, uma casa dos sonhos que se tornou um pesadelo vivo. Em Barney, o riso das crianças ecoa pelos corredores, mas faz muito tempo que crianças não vivem aqui. Margaret Royce, herdeira da fortuna da máquina de costura Singer, construiu a mansão expansiva para abrigar sua crescente família em 1907. Tragicamente, Margaret sobreviveu a muitos de seus próprios filhos, e até netos antes de sua morte em 1951. Margaret sepultou sua filha Elsie, seu filho Charles, e seu neto Levi, na propriedade, mas muitos afirmam que seus espíritos nunca deixaram o quarto das crianças, que ainda permanecem tocado, murado atrás de um quarto no 2º andar. Ninguém sabe ao certo por que o quarto foi lacrado, mas os visitantes frequentemente ouvem os sons de crianças rindo e brincando através das paredes. Logo ao lado, um armário ainda guarda dezenas de bonecas pertencentes às crianças, que viveram e morreram na propriedade. E as crianças da Barney não estão sozinhas.
Testemunhas afirmam que uma mulher de branco assombra os corredores e as escadarias, andando de um lado para o outro, chamando os outros espíritos. Poderia ser Margaret em busca de seus filhos perdidos, ou a enfermeira das crianças, se recusando a abandonar seu posto. Do lado de fora, o cocheiro da família, William, foi visto perambulando pela floresta, ainda vestindo o terno escuro que usava na noite em que foi encontrado morto, por um tiro que ele mesmo se deu. Até mesmo o animal de estimação da família parecia relutante em partir. Ruídos de animais, especialmente o miado plangente desencarnado de um gato, são frequentemente relatados na casa de Barney. Na família que a sombra junta, permanece junta para todo sempre. A história foi relatada por viajante, que se hospedou, e viveu experiências não tão boas, com as pessoas com quem compartilhou os quartos. Eu estava conversando com uma jovem que conheci em um aplicativo. Nós trocamos mensagens por um tempo, e depois começamos a ligar, e fazer videochamadas quase todas as noites. Nós nos conectamos muito bem, mas ela vinha de uma família rígida, com a qual ela ainda morava, então quando surgiu a ideia de visitá-la, ela deixou claro que não poderia me hospedar, e quando perguntei se ela gostaria de compartilhar um quarto juntos, ela disse que não nos primeiros dias, porque seus pais teriam um surto. Então, como eu tinha apenas 20 anos, e não estava nadando em dinheiro, reservei um hotel não muito longe dela. Baixei alguns filmes para assistir durante a viagem, pois eu já sabia que não conseguiria dormir, nunca consigo, e eu estava certo, tentei dormir, mas nem cheguei perto. Então, quando cheguei, peguei um Uber até o hotel, já estava há 24 horas sem dormir. Estava exausto devido à diferença de fuso horário, também eram 2 da manhã. Cheguei lá, que admito que não era o lugar mais agradável. Era pequeno, havia um certo odor no saguão, e o funcionário da recepção não estava muito entusiasmado com o trabalho. Nisso já eram umas 3 e pouco da manhã afinal, então tive que relevar um pouco. Fui para o quarto, onde ficaria e havia 4 camas, 3 delas vazias, mas uma tinha um cara sentado nela. Ele estava digitando algo em seu note, olhou para mim e depois voltou a olhar para o note. Eu disse oi, mas ele não respondeu. Parecia estar concentrado no que estava fazendo, então deitei em uma das camas vazias, mas a luz do quarto ainda estava acesa. Perguntei a ele se estava tudo bem em apagar a luz, então ele me olhou com uma expressão vazia, mas não disse nada. Repeti o que disse, pensando que ele não tinha me ouvido, e ele acenou com a cabeça, com um sorriso estranho. Levantei e apaguei a luz. Acabei adormecendo rapidamente devido à minha falta de sono, mas surpreendentemente acordei algumas horas depois. O quarto ainda estava escuro, mas eu não sabia ao certo o que me acordou. Virei para o lado, e olhei ao redor. Estava quase tudo escuro, mas pude ver que todas as camas estavam vazias. Onde estava o outro cara que estava lá antes? Pensei. As 2 beliches ao meu lado estavam vazias. Mas eu sabia que algo havia me acordado. Olhei no meu celular, e eram 5:30 da manhã. Eu precisava dormir, então pensei, que se dane, ele provavelmente foi embora, e talvez algum som no corredor tenha me acordado. Deitei de novo e fechei os olhos. Os sons suaves do tráfego lá fora, eram tudo o que eu ouvia. Então, a cama tremeu um pouco, e ouvi um pequeno estalo da estrutura, acompanhado de um som de respiração assustador. Olhei horrorizado, e em cima de mim, vi uma cabeça espiando pela borda da beliche de cima. Eu pude ver o mesmo sorriso assustador em seu rosto, e seus cabelos de médio a longos, estavam se pendendo abaixo de sua cabeça, enquanto ele olhava para baixo. Foi uma visão horrível, que as palavras realmente não podem explicar. Eu gritei e caí da cama, quando percebi o que estava vendo. Ele se sentou na beliche de cima, e continuou olhando para mim. Gritei. O que diabos você está fazendo? Enquanto jogava algo nele. Ele começou a rir, uma risada estranha e muito perturbadora. Imediatamente acendi a luz, e revirei minhas coisas para garantir que nada tinha sido roubado, enquanto observava ao mesmo tempo. Então, ouvi um clique de uma câmera de celular, e olhei para ele, enquanto segurava o celular na minha direção, claramente tendo acabado de tirar uma foto minha. Ele ainda estava rindo enquanto me olhava. Havia algo errado com aquele homem. Eu não sabia se ele estava mentalmente desequilibrado, ou se estava fazendo aquilo com mais intenções. Fechei minha bolsa,
e fui até a recepção, pedindo imediatamente um quarto diferente, uma das salas privativas individuais. Depois de explicar o motivo, e tentar obter uma taxa reduzida, ele não cedeu, mas disse que iria verificar o quarto, com os hóspedes em que eu estava antes. Eu não liguei para a polícia, porque não sabia se alguma lei havia sido violada, mas com certeza escrevi uma avaliação do hotel. O resto da minha viagem foi boa, me diverti com a garota que estava conhecendo, mas toda vez que voltava para o hotel, eu tinha medo de encontrar aquele cara. Não gosto de pensar que há uma foto minha no telefone daquele estranho. Eu não sou uma pessoa violenta, mas naquele momento, eu gostaria de ter feito algo com aquele cara.